Olá, crianças da Escola da Manhã, sejam todas bem-vindas. É um prazer estar com vocês mais uma vez e poder abrir a Palavra de Deus para estudar, para conhecer a Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco, estudar um pouco a respeito de quando Deus chamou a Moisés para ser o libertador do povo de Israel que se encontrava escravo no Egito. Uma passagem maravilhosa. Nós vimos na última aula como Moisés saiu do Egito, fugiu do Egito, e aqui em Êxodo capítulo 3 nós vamos ler essa passagem. 40 anos depois que ele saiu do Egito, Deus o chama para que ele retornasse ao Egito e ele fosse libertador, ele libertasse o povo de Israel da escravidão ali no Egito. Vamos ler essa passagem em Êxodo capítulo de número 3. Vamos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 12. Peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe juntamente comigo a leitura. Êxodo capítulo de número 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 12. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado a este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então aqui nós temos o chamado de Moisés para voltar ao Egito, para tornar ao Egito e ser ali o libertador de Deus, aquele que seria enviado por Deus para libertar o povo de Israel no Egito. Aqui já se passam aproximadamente 40 anos desde o momento em que Moisés saiu do Egito. Ele é nesse momento ali um pastor de ovelhas, vive no deserto e vive uma vida difícil. Mas aqui nós vemos novamente, o Senhor chamando a Moisés através desse grande milagre, uma sarça, um arbusto que não se queima, se consumia, pegava fogo, todavia não era consumido. Aquele arbusto, ou aqui fala que essa sarça não era consumida pelo fogo. E aqui Deus chama a ele, Deus aparece a ele ali, naquele deserto, e ordena, chama ele que volte ao Egito. Nós podemos pensar um pouco a respeito
disso e podemos pensar em Moisés quando viu essa sarça arder em fogo, esse arbusto permanecer ileso, intacto, sem se consumir. Nós sabemos, crianças, se nós tocarmos fogo em uma planta que estiver seca, logo ela vai se consumir. Mas aqui nós vemos um milagre. E Deus aparece a ele ali e ele fica pensando naquilo. Ele olha e ele vai se aproximar. E nesse momento em que ele se aproxima ali, Deus fala para ele que ele está na presença de Deus. E Deus revela a ele, Deus fala a ele que ele deveria voltar ao Egito para libertar o povo de Israel. Nós vemos aqui 4 coisas que eu gostaria de falar com vocês brevemente. 4 coisas surpreendentes, 4 coisas que nós extraímos, ou ao pensarmos nesta passagem, nós vemos aqui. A primeira coisa que nós vemos nessa passagem das Escrituras que nós lemos é que Deus ele está vivo e Deus ele tudo vê, ele tudo vê. Existem pessoas hoje em dia, talvez na sua escola ou algum professor que você tenha que diz não acreditar na existência de Deus. Mas Deus está vivo e ele vê tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes nós podemos achar que as coisas que nós não estamos fazendo, não estão sendo vistas por Deus, mas Deus ele vê todas as coisas que nós fazemos. E Deus aqui, ele é descrito como um Deus que nós não podemos nos aproximar. É a segunda coisa que nós vemos nessa passagem. Nós não podemos nos aproximar de Deus. Quando Moisés vai se aproximar de Deus, Deus fala que ele não poderia se aproximar, porque o lugar em que ele estava era uma terra, um lugar santo. Se tornara santo ou se tornou santo porque Deus estava ali. Então isso nos ensina que nós não podemos nos aproximar de Deus. Moisés teve que tirar as suas sandálias, ele teve que se curvar, ele teve que reconhecer que Deus estava ali. Nós também, crianças, devemos reconhecer que Deus é um Deus santo. E muitas vezes nós podemos achar que nós podemos chegar na presença de Deus de qualquer forma, mas não é assim. Os nossos corações precisam ser transformados. Nós precisamos realmente ter os nossos corações mudados para podermos ir a Deus. Nós, crianças, nós temos culpa diante de Deus. Nós, quando Deus vê cada um de nós, Ele vê o nosso coração. Ele vê o que está no meu coração, na minha mente, e Ele vê que nós somos culpados, que nós cometemos erros, que nós pensamos coisas ruins. Então nós não podemos nos aproximar diante de Deus com essas coisas. É preciso que essas coisas sejam perdoadas por Deus. E para que Deus nos perdoe, nós precisamos pedir perdão a Ele por essas coisas. O que é que nos envergonha? O que é que existe no seu coração que te afasta de Deus, que não deixa com que você se aproxime de Deus? Qual é a desobediência? Qual é o pecado que você guarda no seu coração? Então nós não podemos nos aproximar de Deus, nós não estamos prontos, nós não podemos simplesmente entrar no céu um dia. Então nós vimos aqui que Deus ele vê, Ele está vivo, Ele tem poder, e nós vemos também que nós não podemos nos aproximar de Deus. E a terceira coisa que nós vemos aqui é que Deus tem um grandioso plano para nos salvar. Nós
não podemos nos aproximar de Deus. Deus, ele vê o nosso coração, ele vê o nosso pecado, ele vê o que está dentro de nós, então nós não podemos nos aproximar dele. Mas Deus, ele tem um grandioso plano para nos salvar. Moisés, quando Deus falou com ele, Deus falou que ele era o Deus que era todo-poderoso, que tinha todo o poder no céu e na terra, e que era aquele Deus que tudo via, Moisés temeu, ele ficou com medo. Ele ficou grandemente com medo ali. Mas só que Deus mostra para ele o que ele queria que Moisés fizesse. E Deus começou a falar grandes coisas para ele, coisas maravilhosas, que ele seria aquele que ia ao Egito e ia libertar o povo da escravidão, que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que da mesma forma que ele foi com esses homens, esses servos de Deus, ele seria com ele. Ele libertaria o povo da escravidão por meio de Moisés. Então Moisés, ele reconhece que ele não tinha força em si mesmo, que ele não tinha poder para libertar o povo, que ele não tinha meio de libertar. Ele olha para o seu coração e ele vê o seu pecado, e ele vê quão grande é Deus. E como que ele ia libertar um povo de um rei tão mau como o Faraó, de um exército tão grande como era o exército do Egito? Então ele reconhece isso. Quando nós reconhecemos que nós não podemos ser salvos, não podemos fazer algo para perdoar os nossos pecados. Nós lembramos aquele padre Martinho Lutero, não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas ele tentou fazer de tudo para agradar a Deus. Ele tentou fazer de tudo para que ele tivesse a salvação. E em um momento ele foi às Escrituras e ele viu que ele precisava somente depositar a sua fé em Cristo. Ele precisava ir a Cristo. Ele precisava pedir perdão a Deus e acreditar que Cristo havia morrido pelos seus pecados. E então ali ele foi salvo. E isso é o que fala a palavra de Deus. Que Cristo, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu na cruz, sofreu o castigo. Ele sofreu no lugar daqueles que vão confiar nele. Se eu confiei nele, se eu confio nele, e se eu já pedi para que Deus perdoasse os meus pecados, eu posso ter a garantia, eu posso ter a certeza de que os meus pecados eles foram perdoados. Então Deus, ele tem um plano grandioso, um plano maravilhoso para nos salvar. Mas nós precisamos pedir a Ele. Assim como quando nós estamos com fome ou com sede, principalmente quando nós somos crianças, e muitas vezes nós não temos como fazer ali a comida, nós pedimos para a nossa mãe, para o nosso pai, nós pedimos para ele algo que nós queremos para nos alimentarmos. Assim também, se nós queremos ser salvos, nós devemos pedir a Deus. Deus, ele está querendo nos salvar, ele quer nos salvar. E a quarta coisa que nós vemos é que Moisés ali, ele experimentou o poder de Deus em sua vida. Ele experimentou o poder de Deus, porque ele não viu como ele poderia fazer aquilo. Ele não viu como ele poderia libertar o povo. Era uma missão, ou Deus havia chamado ele para algo muito grande, que era impossível para ele fazer sem o auxílio do Senhor. E o que Deus disse a ele? Nós lemos que Deus diz: certamente serei contigo. Certamente serei contigo. Nós, às vezes, podemos ter as mesmas dúvidas de Moisés. Será que Deus irá me salvar? Será que se eu pedir, Ele vai me perdoar?
Ah, mas eu já estou há tanto tempo ouvindo essas coisas e eu nunca pedi a Deus perdão. Eu nunca fui a Ele e orei de verdade. Será que Deus, Ele pode me salvar? Sim, Deus pode salvar a você. Ele prometeu salvar todos aqueles que se voltam a Ele. Moisés, ele duvidou, mas Deus, ele falou, eu serei contigo. E Deus o ajudou, Deus o fortaleceu, Deus deu força para que ele fosse ali, e ele encorajou ele aí. E ele foi o grande libertador do povo de Israel do Egito. E a mesma coisa Deus faz hoje. Deus, ele pode perdoar os seus pecados. Deus, ele pode dar a você o perdão. Mas você já foi a Cristo? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você já foi? Você já orou? Quantas vezes você já orou para que Deus te ajudasse? Nós precisamos também que Deus nos ajude. Assim como os nossos pais nos ajudam, e muitas vezes nós, quando nós começamos a andar, e nós às vezes começávamos a andar, ou vocês que são crianças, que já viram um bebê, uma criancinha que começa a andar, você vê que ele precisa do auxílio dos pais ali para não cair, para não se machucar, até que aquela criança consiga andar com suas próprias pernas. Nós precisamos também da ajuda de Deus. Então, para que nós sejamos perdoados, nós precisamos ir a Deus. E se nós não conseguimos, se nós temos dúvida, nós precisamos pedir a ajuda de Deus para que Ele nos guie, Ele nos ajude. Fazendo isso, o Senhor vai nos ajudar. Ele vai nos dar a salvação que nós precisamos. E quando nós morrermos, nós estaremos no céu, na presença de Cristo. Então nós temos essas 4 surpresas aqui. 4 surpresas que Deus revelou a Moisés ali. Então Moisés entendeu que Deus estava vivo, que Ele existia, que Ele via todas as coisas e que Ele é poderoso. Ele viu que nós não estamos prontos para nos aproximar de Deus, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do perdão. Ele viu também que Deus, Ele tem um plano para salvar a cada um que se achega a Ele. Mas para isso nós temos que reconhecer que nós não podemos nos salvar, que nós precisamos da ajuda de Deus, do poder de Deus. E ele reconheceu também a 4ª coisa, é que quando nós confiamos em Deus e nós pedimos a sua ajuda, então Deus, ele nos ajuda. Nós passamos a ser ajudados por Deus para realmente, de fato, crermos e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Então nós vemos que Moisés aqui, ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi ao Egito. Ele se tornou o libertador do povo de Israel. Eles foram libertos da escravidão ali. Mas ele teve que responder. Ele teve que obedecer à voz de Deus. Você vai obedecer à voz de Deus? Você já obedeceu à voz de Deus? Você já orou a Deus pedindo perdão pelos seus pecados que estão no seu coração, pelas coisas ruins que você pensa, pela raiva que você demonstra muitas vezes? Você sabe, nós sabemos o que passa no nosso coração. Que Deus possa abençoar e que você possa ouvir Deus falando com você através dessa mensagem e que nesse momento você possa orar e pedir a Ele perdão pelos seus pecados. Vamos cantar o hino para encerrar, o hino de número 10,
da parte das crianças e que Deus abençoe, da parte dos adultos, perdão, que Deus abençoe a sua palavra. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.